Vamos lá! Mas dois quê? Mas num quê? Num podcast? Num episódio? Num quê? Duas pessoas? Olá, sejam bem-vindos ao episódio 10 do 2 em 1. Festa! E porquê, pessoal? Porque esta festa toda, este entusiasmo Nem vocês domingo, sabem o ao que esta meio-dia. manhã. Nossa Senhora! Para já, feliz 2 meses de 2 em 1. Feliz 2 meses de 2 em 1. Feliz a vocês que estão felizes connosco há 2 meses. Exatamente, Não é? sim. Dia 16. Fogo. Dia 16. Ah, mas espera lá. Calma, eles estão a ver isto dia já estão 17. Não interessa. Eles Mas, devem ficar felizes porque nós gravámos hoje. Mas para dizer o quê? Tivemos um Quando fizemos ótimo hoje. dia 16. Tivemos um ótimo dia Fogo, 16. Nem vocês. 2 meses, 2 em 1 e tivemos um super upgrade. Meu Deus. Fogo, vocês não estão a perceber. Isto foi uma manhã. Não, agora já sabem, né? Porque nós já, na altura, portanto, hoje é domingo, né? Sim. Portanto, já publicámos Alguma coisinha sobre o assunto, apesar de que nós provavelmente também não vamos estar a especificar tudo e a contar tudo tintim por tintim. Mas recebemos umas Mas mega recebemos, assim, umas prendas mega de Natal sim. adiantadas e de aniversário. E temos um upgrade. Quem nos está a filmar? Quem? Uma câmara. Mas uma senhora câmara, meus que amigos. Eu estou aqui babada, a minha mãe. É verdade. É minha filha sinto-me mãe. Foi isso, está a minha Da mãe. minha mãe. Minha filha. Não, mas vou-vos contar o seguinte, que é assim. Esta manhã foi... Eu sabia desta surpresa. Mas isto foi uma surpresa de... Neste momento nós temos as coisas à nossa frente. Foi uma surpresa para aí de 20. De 20 surpresa. De 20, sim. Completamente. Claro, umas mais Já não me lembrava do simbólicas. Natal tão recheado Eu como há este. anos que não tinha tanta prenda. Clónico. Pô, vocês não Sinto-me estão a mesmo perceber. abençoada. Mas eu sabia desta surpresa e tu sabias também de uma surpresa para mim. E então a minha manhã foi a tentar adiar a gravação deste podcast porque eu estava naquela de não, vamos gravar com a câmara nova. Tem que ser, não é? E eu a adiar e ela, Carolina, vai-te arranjar, vai preparar as coisas. E eu, sim, já vou. Andava com um iced tea, com uma garrafa de iced tea na Andava mão. com esse tio. Mas ela está a fazer tempo porquê? E olha, já estás pronta. Então olha, começa a montar as coisas, Não, não? meter batom. E depois ela, ai, o Carolina vai... E ela, sabes uma coisa? Olha, tipo, E depois ia começava fazer a falar. conversa e eu, E eu oh, ela não está boa. Yeah. Ela não está boa, só pode. É verdade. E depois dizem, olha, anda lá aqui ajudar a levar as compras. Eu, mas que compras? Nós não fomos às compras. Mas eu, está bem, então vamos lá ver o que é Não, que mas é. tu nem hesitaste, tu tiraste a pinça do cabelo. Eu percebi logo o que é que estava a acontecer. Estava a acontecer qualquer coisa. Não sabia era o quê. Tá, mas não sejas assim. Não, Tu não. é do género, eu sei tudo. Tu não sabias. Não Ponto. sabia tudo, de todo. Pronto. Quando eu cheguei ao carro e vi um caminhão, É verdade, que foi trazido por uma pessoa de que faz parte dos... Dizemos ou não? Sim, dos tasqueiros. os pronto. tasqueiros, a tasca. A tasca, que nos quis presentear com umas coisinhas muito boas, incluindo aquilo. que Esta realmente já câmara, falámos da temos um câmara. upgrade. O LED também é parece que não, mas sim, porque vocês normalmente viam um LED mais de laranja, agora temos um dimmer, tudo que Não, mede mas aí foi mesmo a a Mellow- marca, a Mellow que, Sim, que que nos nos enviou. deu. Sim, E mas então pronto. conseguem ver um bocadinho mais de vermelho, que nós já víamos verdade. aqui. Há todo um upgrade. Sinto que foi mesmo uma manhã em cheio. E nós tivemos... Depois já almoçámos às 4 da tarde. Almoçámos às 4 e tal da tarde. Mas nós estávamos a receber as coisas e do género. Isto não está a Não, isto não acontecer. está a acontecer. Isto Yeah. é não é de loucos no mau sentido, atenção, mas nós estávamos incrédulas mesmo. Yeah, não há melhor incrédulos. palavra. Olha, só tenho a agradecer. Obrigada a ti, a vocês, porque também aos tasqueiros, claramente, mas por vocês também estarem a ver, porque não fazia sentido termos upgrades se não tivéssemos Claro, pessoas sim. que veem aquilo que nós fazemos e o conteúdo que nós criamos. Não, e acima de tudo, acho que também é bonito preocuparem-se com, digamos que, com estas coisas que fazem sentido com o nosso futuro. Como é que eu te explicar? Agora não estou a conseguir que expressar, acompanha a nossa... não, do nosso género, crescimento profissional. sim, quiseram-nos dar coisas que sabem que nos vão ajudar nesse sentido e que são essenciais. Porque nós, quer queremos, quer não, às vezes ter uma boa ferramenta de trabalho é essencial e no teu caso em específico a câmara está muito presente, não só por causa do 2 em 1, mas por tantas Gosto de outras fazer coisas vídeos que tu e gostas de fazer a nível de vídeos.
Um computador! Pessoal, eu recebi um computador. Vocês não têm noção, eu estava a abrir a caixa, eu não sabia, não fazia ideia. Eu sabia. Eu estava a abrir a caixa e estava naquela de, mas o que é isto? E eu depois vi a caixa assim e pensei, não, isto será um computador. Estranho, mas depois não tinha imagem nenhuma por fora. E depois, só depois de abrir aquela caixa de cartão, é que estava lá dentro o computador que eu recebi. Olha, eu fiquei tipo... iMac. Não me digas. Porquê? Nossa. Não, vá, podes dizer. Mas eu fiquei, porque primeiro, nunca na vida imagina que iria ter um, não é? Sim. Já vamos a falar sobre nós isso. até estivemos a falar disso há uns dias, porque para mim primeiro é um grande investimento. E... mas eu fiquei mesmo tipo, what? Mas não podia ter tido melhor coisa. Yeah. Porque... A Carolina andava, nem ligavas o computador, já sabias que ia demorar muito tempo. Não, eu não... Porque, para quem não sabe, porque isto são daqueles pormenores que eu acho que só quem vê, se calhar, às vezes, um live ou uma cena assim é que sabe. Mas, caso não saibam, o meu computador está, neste momento, não só é lento, e a Inácia conhece-o e sabe que ele, para abrir, tipo, fazer umas festinhas. Quem me dera que fosse só para fazer umas festinhas, mas pronto, ficamos ali, tipo, meia hora à espera. Na boa, eu lembro-me de uma vez que tu estavas a fazer um live e eu queria usar o meu computador para pôr a tua música ou assim, já não me lembro. Houve ali qualquer cena que tinha de ser o meu computador e ele não ligava e foi tipo, desiste, vá, toma o meu telemóvel. Yeah. Lembro-me bem disso. Sim, foi isso, foi no E live. está naquela fase em que eu não o posso tirar da ficha, se eu tiro da ficha ele desliga. Porque tem tipo a bateria, não sei, passou-se alguma cena com a bateria, não percebi. Pronto, e então eu estava naquela fase em que só tinha o telemóvel basicamente para trabalhar. E sabias que tinhas que fazer esse upgrade um dia destes? Sim, porque eu tenho um tabletzinho que me deram já há alguns anos, mas, enfim, aquilo é tipo um tablet para tu estares a ver um vídeo ou assim, não dá para trabalhar sequer, não tenho condições para isso. Sim. E então foi mesmo fixe, tipo, eu fiquei mesmo... Ah, meu Deus, eu tenho Agora é o meu bebê também. Toda a gente já somos mães. Somos mamães, mais depressa do que... Olha, Enfim. eu... Pronto. Bom, então... Por falar em mães, falar em mães. por falar em bebés, Por falar em bebés. Vamos falar da nossa juventude. da nossa juventude. Da nossa infância. É juventude, /infância, Adolescência / pré-adultez. Não. Início da idade adulta, / uma data de coisas. Isto porque nós recebemos uma mensagem, neste caso eu. Eu já recebi também essa. Também já recebeste essas, pronto. É mais normal. É mais Ai, senhores, É enorme. desculpem quem está a ver isto no YouTube, eu vou bocejar muito porque vocês estão a ver isto, acabaram de acordar, não é? Porque é meio-dia, mas aqui já são 7 da tarde e tivemos um dia muito exaustivo. Almoçamos às 4 da tarde e eu estou tipo... Então peço desculpa. Mas nós, tanto eu como tu, não é? É mais normal que tu recebas porque é uma coisa que tu assumes e que desde mesmo na tua VT de um programa tu disseste logo, e sabem uma coisa? Gosto de pessoas. Não, sabem uma coisa? Estou solteirinha. Mas tu não disseste que gostavas de pessoas? Sim, mas não foi assim. Então, pronto, mas foi na mesma frase. Yeah. E a pergunta é a seguinte, que é... A pergunta não, a proposta de tema era... Tema. E falámos sobre a juventude da vossa adolescência, falem de como é que... Dessas questões, eu diria mais no campo amoroso, e a Inácia também para explicar um bocado a cena dela, tipo, como é que tu descobriste, como é que não descobriste, como é que... Enfim, de contares um bocadinho a tua história. Não é a cena de... Porque nós até estivemos a falar disto antes de começarmos a gravar, de teres contado ao teu pai e tudo mais, não. Tem mesmo a ver com a tua autodescoberta, digamos assim. Não tem tanto a ver com teres contado ao teu pai, porque isso foi uma história que tu até que já contaste variadas vezes, tanto em podcasts, como no Portal do Tempo. Por isso, pronto, decidimos que seria o tema da semana. E, oh meu Deus! Oh meu Deus, desculpem. Olha, com esta câmara vai-se ver... Vai ser tudo! Até lágrima a cair aqui. As tuas papilas gustativas. E então? Qual é a verdade? Mas pronto. Não então, sei se... é isso mesmo. Posso falar um bocadinho? Eu acho que é um assunto... que não é que seja importante, porque já se fala muito disto, mas é interessante. Eu acho que é interessante porque cada um de nós há de ter a sua forma, o seu percurso. E eu acho que para quem está daquele lado também é engraçado perceber como é que deve ter sido o percurso ou o processo da Inácia. Será que foi alguma coisa semelhante ao meu processo?
ou eu não tenho processo, gostava de perceber melhor as outras pessoas, porque às vezes quem não se considera e considera-se heterossexual, não estou a dizer qualquer das outras coisas, mas se considera heterossexual, às vezes tem alguma curiosidade em perceber como é que foi o processo Desculpem, das outras eu pessoas. fiz agora um gesto porque ela estava com o piercing todo torto e isso faz-me confusão. Desculpa, continua. Pronto, é por isto, Carolina. Desculpa. Ok? Eu não consigo quando estás com uma bolinha toda lá dentro e estás só com este lado. Pronto, vá. Pá, acontece ter uma bolinha toda lá. Olha, isto é um episódio sobre este assunto, mas não é. Não é para levar esse... Não é para estás a levar não tens esse toda a extremo. razão. Peço desculpa e vou-me concentrar imediatamente. Então é assim, eu nasci em Portugal. Não, Desculpa, já então, não sei o que é que falando estavas um a dizer, bocadinho da minha infância, que posso começar por aí. Isto vai ser tipo uma história, não é? Mas tu Diz. Pode ir fazendo algumas consideras-te bissexual. Eu Pronto. considero-me bissexual. A questão aqui é, tu percebeste em mais novinha, ou seja, em criança, digamos assim, do género escola primária, porque nós já ouvimos histórias de pessoal que logo muito, muito pequenino percebe Sim. percebe do género. Ok, eu claramente, por exemplo, não gosto Ai, agora estou-me a lembrar de coisas, já. de Vamos falar mulheres, sobre isso. gosto de homens. No caso, Sim. por exemplo, de um homem. Sim. Ou, enfim, eu acho que há pessoas que descobrem logo nessa altura. Foi E há o teu indícios caso. mais cedo, não é? Sim, ou eu podes ter aquela coisa de ok, Não, agora se calhar. que recuas, pensas Se calhar assim, pensas, há coisas pois. que não sei o quê. Pronto. Yeah. Imagina, quando eu era mais pequena, eu dava muito com as raparigas, mas também com os rapazes. Era assim um misto, não tinha nem muito um lado, nem muito o outro. Mas depois só me comecei a dar mais com raparigas, em termos de amizade. Pronto. E houve uma altura na minha adolescência que eu estava no futsal e diziam que eu dava muito com uma amiga minha e estavam sempre a dizer porque eu tinha mais aspecto e era uma coisa que já te disse que detesto. Queres falar sobre isso? Posso falar, detesto mesmo, é uma coisa que me... Pá, não tolero, eu fico mesmo... Pá, não gosto, detesto esse nome e tira-me do sério, que é... Estás a falar do quê? quando eu Agora era- estou bem perdida. Calma, quando eu era mais jovem, mais pequena, Sim. mais jovem. Quando eu era jovem. Quando eu era criança. Quando eu era criança, Sim. chamavam muito Maria Rapaz. Ai, tu já contaste, tens uma cena. E é uma cena que eu detestas detesto esse- isso. Irrita-me profundamente esse nome. Não sei se é porque Mas ouvi tanto chamavam-te da por minha... causa da forma como da te forma vestia como ou vestia. Ora, do género, daste muito com rapazes, do género, aquele tipo de... Não, que nem dava muito com o rapaz na altura. Era mesmo pela forma Era com mesmo que com a forma como vestias. vestia, o cabelo, não sei o quê. Tudo isso indicava que eu era Maria Rapaz. Mas era mais pelo estilo à vontade e tal, ok, de ser sim. muito dada. Sim. A forma como vestia era tipo... Sei lá, não tinha tantas flores, não tinha tanto rosa, que eu detestava rosa que- na altura. Se calhar não Que usavas... interessante esta roupa que tu É verdade, hoje, boa não é? roupa para este... Não, se calhar não havia aquela cena de... Pá, vestidos, saias, como às vezes há. Sim, Não sei, exatamente. estou eu a dizer porque Não, eu era isso, não tenho- tipo, quando eu era muito, muito pequenina, mas muito, muito pequenina, bebezinha, a minha mãe, tipo, sei lá, ela viu todos os vestidos que havia na loja e comprou, comprou todos. todos. Olha para os calços e diz, ela não vai vestir isto. Ela é só vestidos. Então pronto, a minha mãe comprou-me todo o enxoval que havia de vestidos, saias, coisas, Parecidas e... cenas e palmeiras e cenas rosa e pronto. Palmeiras, E eu devo aleatório. ter enjoado dessa roupa, porque depois, quando eu tive a opção de escolher, queria Calças, experimentar outras ok, coisas, sim. estás a ver? E depois a minha irmã mostrou-me o que era uma calça de batom. E eu, E "Pô, aí, o que pá? é isto? Uma calça de treino. Estou confortável. Estou confortável, não tenho que estar a preocupar se estou assim. Opa, tipo, eu olho para a calça de batom e digo, na altura, já te contei isto. A minha irmã tinha umas calças hippie, daquelas com riscas. Sim. Yeah. Ai, eu lembro E ela contou, e ela para andarmos iguais, na altura éramos irmãs, na altura, ainda somos. Porque tu realmente vendeste, não é? Não, vendi assim. Segundo algumas pessoas dizem... Mas já resgatei. E então, ia para estarmos iguais e não sei o Sim. quê, ela ofereceu-me umas calças hippie também iguais. E as minhas era tipo um rosa, mas mais bordô, tipo Sim. assim uma mistura e umas riscas. Olha, eu descobri aquilo. Estou a imaginar rosa e bordô nas mesmas calças e eu vestia tudo o que houver. A minha irmã disse que teve que esconder
Porque senão tu usavas as calças até não eu poderes. utilizava as calças todos os dias, então eu punha uma Ai, t-shirt a verde. sério? Sim, uma t-shirt amarela, Tens uma t-shirt fotografias com laranja. isso? Talvez, mas também não. Ai, eu sinto- adorava ver. Não, desculpa, Pois, vais desculpa. falar com a minha irmã, Tá pode bem, ser vou que ela. falar, vou falar. Mas, ou seja, eu vi aquela roupa e eu, ué, Mas, tu bela mas eu acho galera. que toda a gente tem assim uma peça de roupa em pequeno. Pelo menos eu falo por mim. Mas a eu mim- tinha uma ou duas que se eu pudesse, eu vestia aquilo até não... Eu lembro-me de ter uma saia, que até acho que era uma saia que já vinha tipo da minha mãe, uma cena assim amarela com pintinhas pretas, que eu usei aquilo até praticamente não poder usar mais. Yeah, Tipo, yeah, já nem me servia aqui na cintura e eu sim. continuava... Eu só vou-te deixei usar. porque a minha irmã me escondeu. Porque senão eu continuava até hoje, se calhar. Oh, porque não, se a minha coxa Também, é coubesse... assim, também não... Não cresci muito mais, cresceste não, a muito verdade é essa. Não, mas eu acho que esse fascínio por essas peças Sim. vieram do tão cansada que eu estava das saias e dos vestidos. Estás a perceber? Pronto. Isto para dizer o quê? Estavas a falar do facto de chamarem Maria Rapaz, não sei o quê. Pronto, então eu, não sei, tipo, gostei desse lado mais desportivo, e depois eu era muito desportiva, tipo, estava sempre no chão, a rebolar, subir a árvore, não sei o que mais, eu não ia vestir uma saia. Dava jeito Podias. onde? Para me Não, mostrar mas a periquita às pequenita que era, mas não interessa. Mas às vezes quando nós somos pequeninas é do género, mostrei Então as me cuecas cagar, para ela saber. Sim, Pronto, mas na altura não. Era esta, foi sim, esta a opção. está bem, sim. E então chamavam muito Maria Rapaz e eu passava-me. Ai, que irritava-me tanto. Porque aquilo eu via que tinha uma conotação negativa e que se chamavam-me a mim, não chamavam mais ninguém. Mas não era por eu ter preferência para raparigas ou não sei o quê. Era a tua forma de ser. Era a minha tua, forma de sim, ser e de vestir. o estilo, etc. O estilo. Porque tu na altura, agora não sei como é que é hoje em dia, como é que... Porque se calhar já se fala mais nestes assuntos e quer queiramos, quer não, na nossa altura, quando nós crescemos, isto não era propriamente um assunto. Não. A questão de sexualidade, de quem gosta de pessoas do mesmo género. Não havia, não ninguém havia essa falava conversa, ninguém falava disso. Não. E então eu sinto que tu, na altura, tu não levavas para esse lado, tu levavas simplesmente realmente para, olha, é mesmo Maria Rapaz, ou é mesmo É, a Maria Rapazola, Rapaz, não sei o quê, não sei tipo, quê. sim, Eu passava-me. sim. Eu só sou a Maria. Não sou sou a parte do rapaz. rapaz, ok? Chill. Mas pronto, Pronto, mas nunca tive nunca tiveste- nenhum relacionamento, nem mais com o outro sexo, nada disso. Eu dava muito com raparigas, eu só tinha amigas. E normalmente o que se diz dos Maria Rapazes é que se dão bué com homens, não sei o quê. E eu não, dava-me bué com raparigas. Agora estava-me a lembrar de uma história, mas isso, pronto, foi um dia. Nem eu vou dizer já, mas era uma coisa muito engraçada, que era, eu tinha um amigo, que era esse que precisamente me dizia bué vezes, tu és Maria Rapaz, tu és Maria Rapaz. Depois houve um dia que ele disse, tu és lésbica, eu disse, tu és gay. E ele hoje é... A sério? é. Não, mas nós Ou rimos seja, deste vocês não assunto. estavam assim muito longe da verdade sobre um Não, sobre o não, outro, epá, está pronto, ali meio desvirtuado, mas na altura... Não, sim, mas na altura... pronto. Na altura estava completamente E agora, desvirtuado. Mas... tchim-tchim. Tchim-tchim. Opa, pronto. E então, o que é que eu estava a dizer? Não, que tinhas muitas amigas. ou seja, Sim, nunca tinha te foi- muitas amigas, não tinha muitos Mas rapazes. a não questão tinha aqui, vamos ao que te interessa, vamos ao suminho, que é, Sim, tipo, em pequenina, Sim. tu agora, olhando para trás, ou mesmo na altura, alguma vez notaste um estava a interesse? dizer, calma, estava a dizer que depois quando eu entrei no futsal, Isto já eu foi tinha- quando? já foi um... Ei, pá, não me perguntes datas, eu sou muito mal com isto, pá. Também não Ok, interessa, então, tipo ok. na adolescência. Está bem. Vasto, sim. Vasto, mas enfim. Sim. Imagina, agora estava-me a lembrar, porque há uma amiga minha que disse que percebeu agora que quando era pequena tinha um fascínio por uma professora. Ok. Eu nunca tive nada disso. Tipo, Sim. nunca tive, pronto. E então, quando eu entrei no futsal, eu dava muito bem com uma amiga. E Uhum. ela era heterossexual. E é, hoje, até hoje. Que eu saiba, até à data. Tem um filho, acho que entretanto não mudou nada. Não, mas, epá, não sei o que é que se passa Nunca na se vida sabe, das não é? pessoas. Mas na altura diziam assim, tu não sabes, mas tu gostas dela, não sei o quê. Eu tipo, não, tipo, ela é só mesmo minha amiga. Tipo, e nunca tive, e montes de bocas. E se calhar até hoje pensa que na altura nós nos comemos, sei lá, não sei. Mas sempre foi uma coisa que, não, eu não. E tive uma melhor amiga na altura, Sim. que estava, ué dela. E eu ouvia bocas a dizer, tu vais namorar com a Ana. E eu, não, eu só somos acho... amigas. tu não queres dar um beijo na boca? E eu tipo, What? não, já era um bem agressivo. Mas isso era muito derivado ao estilo. Era muito derivado Certeza, ao estilo. yeah. Era, tipo, Yeah. pronto.
Porque tu depois, convém dizer, não é? Pá, de certeza quem te conhece, se calhar, nota que tu tens um estilo que não é hiper mega feminino, pelo menos. Sim. A não ser se calhar uma outra ocasião, mas não é, és uma pessoa que és mais prática até na forma de vestir. Sou um e tudo bocado mais. versátil, vou buscar um bocadinho Não, eu acho que lado. tu és muito versátil, mas na grande maioria não és Não sou o extremo de imagina, feminino. de usar uma mini saia como eu, não é? Que, enfim, também eu abuso, mas... Sim. mas Não é a cena do reduzido. Não, Acho que é a mesma cena tem a ver mesmo com... Eu vi-te com um vestido uma vez. Mas eu tenho mais vestidos. Simplesmente eu acho que se é para aparecer de vestido, tem que ser uma cena especial. Então... O que é o teu casamento? Vai! Qual é a cena? Não, mas é simplesmente porque Mas me é pelo identifico mais estilo, com outras sim. coisas. Pronto, não interessa. Interessa, claramente que interessa, porque é isto do falar e dá-se ok. Perdoem. É isto, está bom. Perdoem o que está a passar, porque é assim. A Ignácia está com falta de memória. Não, e não estou a Tá. falar muito. Tipo, não Pronto. tenho tempo para respirar. Estavas a falar, eu estava-te a dizer que isso tudo, todas essas ideias de tu teres uma melhor amiga ou assim, vinha, a opinião de quem está de fora vinha muito por causa do Pelo teu aspecto, estilo. sim. Porque E a forma viam-te mais... de me dar, porque sente-se um bocado que quando tu és Maria Rapaz, que detesto isto, mas vou utilizar aqui porque era o que me chamavam e era, és tipo mais dada, és tipo mais yo, hey, what's up, bro? Vais-me Desculpa. deixar para entrar. Desculpa. What's up, bro? What's up? Peito, Aí, não sei mãos o quê. dadas. Ih, graças. Estás a perceber? Sim. E eu acho que é também muito isso, tipo, do ser dada. Não é dada nesse sentido mau, mas é tipo no sentido de dar-me com todos, ter assim uma vibe mais... What's up? Yeah. E na altura gostei de rapazes. Tive um grande apaixonado, que já te falei sobre ele. Não, tiveste uma grande paixão, porque ele... Sim, Porque se calhar ele não não estava foi por ti. correspondido, não foi. Ou seja, não tiveste um grande apaixonado, tiveste Não, uma grande exato, paixão. tenho uma grande paixão na altura. Eu ficava mesmo, ai, man, ele é bem giro, nananã." E até hoje eu acho bué encantador. Vejo as fotos e fico, "Fogo, tu és bem giro." Mas calma, pronto, calma. E então, pronto, eu sempre tive interesse por rapazes. Mas em casa este assunto não era um problema. Porque sempre foi um assunto super aberto. Eu também, a minha irmã era do mundo do futsal, eu já estava no mundo do futsal, mais aberta do que isso. Quer queremos, quer não. Quer queiramos, quer não, há muita gente predisposta. Não é predisposta, Não, mas se não é calhar uma questão de predisposição. Não Simplesmente é. tens pessoas que mais facilmente... se abrem mais. Não é uma questão de... Acho eu. Pelo menos na minha visão não é uma questão de preconceito, mas é uma coisa que acontece mesmo. Tens mais pessoas que são, por exemplo... Lá está. Não sei, Homossexuais ou bissexuais ou whatever. bissexuais ou assim. Uhum, no futsal. Yeah, Pelo menos exato. abertamente, porque acredito que nós convivamos... Abertamente. Convivemos... Ai! Convivamos. Que nós convivemos com pessoal que se calhar até E não sim, assume. sim. Ou seja, agora cada vez acho que a mais diferença vejo é o ser aberto, ser Em de forma- desportos completamente outros, já te disse sobre isso. O voleibol, que é uma coisa que os Sim. rapazes ficam tipo, ai, mano, aquele rabo, espetar-se no chão, mostrar-me as nádegas, mano, quero mamar no cu. Que é mesmo assim. Há bués. Não, é assim, tem que ser direta. É verdade. Sim, está bem. Pronto, e então cada vez há mais. Só que no futsal não se esconde, é bola para a frente, literalmente. Pressão alta. É pressão alta. Pronto. E então para ti era uma E então, normalidade, sim. esse ambiente, para mim, igual. Eu já estava habituada, na altura dava muito mais com pessoas mais velhas, porque a minha irmã jogava futsal. Eu ainda na altura não jogava futsal, Mas já estavas mas em a minha irmã já contacto jogava há com- muito tempo, sim. dava coisa, sabia lá eu. Sabia que existia. E houve uma vez que eu perguntei à minha irmã, mana, tu achas que eu um dia vou gostar de raparigas? E ela, não, então, mas porquê é que estás... Olha, sabia que estás a vir com essa conversa? Eu, então, não sei. Achas que isso vai acontecer? É que eu não quero. Foi o que eu disse. Eu não quero. Yeah. Tinha, sei lá, tipo, pode ser também um bocadinho da idade, também estar sempre a levar com esses nomes. E, tipo, Maria Rapaz e não sei o quê. É assim, Parecia não que vamos- estavam a pesar, Não estás a vamos que é ver? mesmo assim tapar o sol com a peneira. Nós sabemos que crescemos, e hoje em dia ainda há muito essa mentalidade, eu acredito que seja muito mais reduzida, mas nós crescemos, lá está, sem se falar do assunto, Sim, em convém. a normalidade de ser mulher-homem, não é? E então é normal que tu, se calhar, imagina, vês o exemplo disso em pequenina, porque estamos a falar de uma criança,
E se calhar pensas, não, eu quero ser igual A todos. àquilo que supostamente para ti é normal naquela Não, exato. altura. E depois como me chamavam Maria Rapaz com um sentido pejorativo. Pejorativo, tu ainda Eu menos tipo, querias, claro sim. que não quero, não é? Ora Sim. bem, vou viver assim a vida toda. Sim. Por amor de Deus, não é? Não é que o nome Maria Rapaz remete para a opção sexual, mas kind of que remete. Percebes? Porque é rara a vez que tu chamas Maria Rapaz, eu não chamo, mas enfim, mas que chamas Maria Rapaz e depois estás a dizer que essa pessoa gosta de rapazes. Estás a Sim, perceber? pode acontecer, mas muitas vezes associa-se Muitas depois vezes logo. associa-se uma à Sim, outra. Pronto, sim. eu disse, oh mano, mas eu não quero ela. Não, não te preocupes. O que for é, não, eu acho que não, eu acho que não vai ser. E eu, pronto, ainda bem, ufa. E eu tipo, ei pá, estou descansada. Pronto, e então quando é que eu descobri? Que é a pergunta, não é? Sim, porque entretanto estás a dizer que houve ali uma altura que se gostaste quer dizer, tecnicamente hoje em dia também gostas. Não, ou também gosto, gostarias, sim. sendo bissexual, mas tiveste essa altura em que tiveste paixões por homens e a questão é, quando é que se deu um bocado o ponto de viragem no sentido de aconteceu ponto de pela viragem. primeira vez? Sim, foi, ora bem, eu estava no secundário e tinha... E como? Já, não é só quando, é? Também não quero chamar mais nada. Não, Fome, do género, também. como é que tu... Foi por muita convivência? Foi Sim, porque sim, vou houve dizer. Foi o quê? Muita convivência. Não, é sei, bem por isso. tu- Não, pronto, perguntar-te, então- Qual a razão? Eu estava no secundário e era tudo novo, porque do nono para o décimo, 11º, 12º tu mudas de escola. Mas tinha sempre uma amiga que me acompanhou desde sempre. E depois conheci outras pessoas. E então criámos ali um grupo de amigas. Amigas, exclusivamente. Era, mesmo à secundária, acho que isso acontece muito, que é os rapazes de um lado, raparigas do outro. Não Acho sei que se é típico, acontecer sim. também. Yeah. Daste, mas depois, assim, nível mais... Sim. De forma mais íntima, tens sempre assim o teu grupinho, etc. Assim, acho Pronto, que é e muito havia normal. uma rapariga que nós éramos muito próximas, muito próximas, muito próximas, muito próximas, muito próximas, muito próximas. Não, e nós criámos uma amizade longa, começámos a dar, eu ia muitas vezes à casa dela, ela vinha muitas vezes à minha casa, sempre assim. E houve um dia não. Pois, nós- é essa a questão, tipo... Quer dizer, kind of que houve um dia, sim. Tipo, Eu acho Sim. que isto não é num clique, não é? Não. Não foi tipo num dia, olhei para ela e pensei, uau! vou-te comer E comi! Estou a brincar. Que horror! Carolina! Desculpa, tinha de recordar esta icónica história de amor. Ok, desculpa. Não, e nós estávamos, epá, já não me lembro bem, acho que estávamos no sofá e tipo, sem querer a minha mão cruzou-se. Ai, que Estás a ver? romântico. Yeah, foi uma cena assim meio, tipo, o filme tipo, uau. E tudo fez sentido. Não, tipo, eu sem querer, tipo, acho que íamos buscar o comando, tipo mesmo uma cena mesmo à filme, Sim. sabes? E tipo, os dedos entrelaçaram e foi tipo do género, se calhar não vou tirar. Gostei disto. E a pessoa também não tirou. Sim. Ok, mas ficou tipo aquele silêncio constrangedor. Não é sim. constrangedor, mas fica tipo assim. Ninguém Não diz vamos nada. falar nada. Ninguém se Estamos apercebeu. só a fingir demência um pouco. Um pouquinho, já falamos a seguir. Pronto. Então ficou tipo. Eu acho que é assim a passo. Agora imagina que a pessoa vê isto e de repente não tem nada a ver com isso. Não interessa, foi nem- a tua perspectiva. Nem foi em casa. E eu tipo. Então, pera, Pronto, estou então quando é que foi? Se calhar. Não, eu estou Não, mas eu acho que foi isto. Claro. Eu acho que foi isto. E depois ficou ali um silêncio. E nós. Acho que nem falámos muito sobre o assunto depois. Ok? Cruzou. Descruzou a seguir. Pronto. Ou se calhar beijámos logo. Eu não me lembro muito bem dessa parte. Bem, temos aqui, lá está, hoje os problemas de memória estão assim a atacar. Não, mas acho que foi Mas- isto. E depois mais tarde acho que isso voltou a acontecer. E aí tipo beijámos-nos. E foi tipo, ok, isto é estranho. Porque eu tinha gostado de rapazes, mas nunca tinha beijado nenhum. Estás a perceber? Sim. Mas mas eu comecei-me a dar com essa rapariga na altura porque estava a ajudar, porque ela estava a passar um Um mau tipo, bocado. um mau bocado porque Ai, eu não acredito, tu és mesmo player. não venhas com essa jogada para cima de mim, estás a entender? Não, ela estava a lidar mal porque teve um namorado e tinham acabado. E nós éramos muito amigas. E eu estava tipo,
pá, tava... O seu ombro amigo, que Yeah, depois... mas já enfim. tinha passado bué tempo. Não foi tipo... ok, sim, não foi imediato. Acabaram hoje e amanhã estava eu a entrelaçar Mas as a mãos. questão aqui é, tu foi só nesse entrelaçar que deste por ti numa de ok, Sim, foi. portanto, antes disso tu nunca a viste como do género sinto Não. qualquer coisa, ou Imagina, tu sabia... dás-me aquele friozinho, ou dás, não sei, assim, claro, qualquer coisa desse sentias género. aquele friozinho, né? Mas ao ponto, para já, tipo, calaste a sete chaves. Claro. Pá, até sentir que ali há uma reciprocidade, ficar calado. Então, tipo, é de género, estou a sentir um friozinho, mas não faço a mínima ideia do que é isto. Nem sabia o que é isto. Sim, sim, sim. E então, é a cena do... Para a outra pessoa também não era fácil. Tinha acabado de vir de um relacionamento com um homem e nunca tinha estado nesse meio. E eu, parecendo que não, estava um bocadinho mais avançada no processo pelo simples facto de que já andar no futsal e ver isso a acontecer, ainda que não fosse comigo. Está a perceber? Mas para mim já não era uma coisa Tinhas estranha. uma mente mais aberta, Já a tinha uma verdade é mente mais essa, sim. aberta. E estava tipo do género, ok, eu sei que isto existe, não sabia que existia comigo. Estás a Sim, perceber? não foi do género, não foi ai que horror, isto está-me a acontecer a mim. Foi Exato. mais tipo, Foi tipo, ok, Ok. ok. Então eu Também Sim. há a possibilidade de eu. Ok. E então, pronto, foi ali um processo de nos conhecermos. Foi a minha primeira pessoa, né? A pessoa. E foi tipo todo um processinho. Até que depois a minha família sabia, não toda, mas sabia. E da parte dela não sabia. Mas pronto, as coisas enrolaram-se e fomos cada uma à sua vida. Sim, mas ainda andaram Andámos, pá, um tempinho. um ano e 11 meses, eu penso que foi isso. Ainda E foi. contámos às nossas amigas próximas. Passado 11 meses, namoramos. Portanto, depois só andaram só como quem diz. Foi mais um ano. Mais um ano? Ainda é... Não, é muita fruta. na altura nós tínhamos um medo terrível de contar. Mas um medo terrível. Então, só namorávamos, só passado 11 meses. É que... Pois. E era uma coisa que elas não desconfiavam porque nós já éramos muito amigas antes. E no fundo, spoiler... É fácil. se Não, calhar. não. Ah. Não é ser fácil. É todas as pessoas que eu já tive, pá, praticamente todas eu era muito amiga antes. Estás a perceber? Eu achei que ias dizer outra coisa. O que é que pensavas A que eu ia questão dizer? de ser, digamos que fácil haver disfarçar. esse... Sim, Pois, porque és disfarçar. amiga, Porque és do mesmo sexo. é do género, se ela vai à tua casa ou se tu vais à dela, acaba por ser visto Não, como e era isso que normal, acontecia. ninguém pensa em mais nada. Sim, pronto, ninguém sim. pensava. E como nós éramos todas amigas, e há sempre dentro de um grupo de amigas grande, há sempre um subgrupo, não é? Sim. Eu dou mais contigo, aquela dá-se mais com aquela. Há sempre, né? sim. E nós sim, éramos claro. duas e ninguém tipo desconfiava. Então houve um dia que nós marcámos um jantar Para contarem. para contar. Só que no dia anterior tínhamos contado a uma. Estás a perceber? Sim. E depois é que contámos às restantes. E então, tipo, o quê? Não, primeiro, tipo, bué felizes. Sim. Ai, tão bom. E depois, de repente, há quanto tempo? Há 11 meses. O quê? Vocês tiveram de esconder isso um ano? Ficaram, tipo, bué chateadas. Na altura, tipo, esse era um assunto que já se falava. Porque era secundário. Claro. Estás a perceber? Sim, sim. Não era como na... Não é tipo escola na primária. pré, sim. yeah. Pronto. E então na altura foi tipo, eu não acredito, estou mais chateada de só terem contado agora. Mas foram super tranquilas e até hoje claro, é um sim. assunto que nós já não somos, mas estamos todas e está tudo bem. Mesmo. E tipo, é um assunto que até nos rimos às vezes, epá, 11 meses depois, não sei o quê. Mas há pessoas que levam anos e anos a não contar, mas né? são vidas quase. São vidas mesmo, e nós acho Sim. que mesmo assim ainda fomos corajosas, porque era a primeira vez que estávamos a sentir, né? Sim. É Não, difícil. a primeira uma da outra. A primeira uma da outra, o primeiro descoberta, A o primeiro primeira- relacionamento a Sim, sério, Sim. porque o dela foi assim muito mais curto. Pois. Ou seja, estava tudo assim à flor da pele e nós tipo, não, queremos contar porque o que estamos a sentir é mesmo É verdadeiro e nós Sim. tipo estamos bem felizes. Uhum. E então pronto, então foi uma alegria e fico mesmo feliz na altura de ter tido essa coragem. Claro que essa coragem também vem de em casa também eu ter esse apoio, né? Sim. A minha irmã sempre super à vontade com o assunto e pronto, é algo que isso também dá uma força, né? Tipo, Claro, sim. e ela também se integrava muito bem, tipo, aqui, então ela também sentia um apoio, não era a família dela, mas tipo, pronto, também havia essa Sim. ligação.
Então era muito fixe. E então a partir daí, pronto, tive mais uma conectividade com esse lado. Uma conexão. Exato, uma conexão. Agora adormeci, peço desculpa. Com as pessoas do mesmo sexo que eu, mas ainda assim sinto que gosto dos dois sexos. Porque gosto de pessoas no geral e não me deixo de sentir atraída por um ou por outro. Ok, mas tu tiveste essa primeira experiência, depois tiveste Mas mais... queres que eu não fale quero da que minha vida inteira? Não é isso. Foda-se. Ouve-me até ao fim e depois podes fazer-me esse revirar de olhos. Sim, diz lá. Que é, tu tiveste essa primeira experiência e desde aí que as tuas experiências têm sido com raparigas. Sim. Pronto. A minha questão é, tu... Mas eu não me deixo de sentir. Eu sei, não é isso que eu vou perguntar. Estás a ver, tu não me deixas falar. Não, é porque já sei o que é que vais dizer. E depois sou eu a má. Vá, É diz sempre lá. assim, lá está. A minha questão é, se tu, nesse tempo, Uhum. se houve situações em que poderia ter, imagina, acontecido com... Se tiveste atração por... Sim, é isso que eu te ia dizer. Mas nunca foste... Nunca fui porque estava ocupada. Ah, tu estás a dizer que sentiste atração enquanto estavas com alguém? Não, imagina. Foi numa fase, tipo, entre fases. Tipo, eu nunca tive muito tempo entre pessoas. É verdade, nós falámos foi um disso na problema. casa, por acaso. E eu sempre soube isso. Que sempre foi um problema nesse sentido. Um problema. Um problema, na altura, não era problema nenhum. Só que eu sei hoje que Precisas ali de um precisava. tempinho para te... Não, agora já não preciso. Mas na altura eu Sim, precisava, sim, estás a perceber? sim. E eu percebi isso depois. Mas sim, tipo, eu senti-me atraída por rapazes na mesma. E chegou a acontecer. Sim. Estás a ver? Daí eu dizer, eu gosto de pessoas, não gosto de só raparigas ou só de rapazes. Talvez tenha um pouco mais tendência para raparigas, mas também, porque também já experienciei mais desse lado. Mas ainda assim os rapazes também Te atraem. atraem. Se calhar só é um bocadinho mais exigente. Estás a perceber? E nós temos muitas Porquê? conversas dessas. Não sei, porque acho que... Conversas... Também não vale a pena. Homens, não é? Lá está. Lá está. Lá está. Tu não fez, exato. Não, pá, eu também não vou falar muito sobre isso assunto. Mas pronto, foi assim. Sim. Mas sempre foi bom. E a conversa que eu tive com o meu pai antes de entrar na casa foi o throwback. Porque. Foi o quê? Throwback. O que é que tu Não é queres assim dizer que com se isso? diz. Não, o que é que tu queres dizer? Tipo. É que o throwback é ir atrás. Quanto muito é o... Não é throwback. É o quê? Não, é do género. Foi um... Não, tipo. Foi um fechar de um... Foi um passo para a frente, é isso que Sim, tu queres dizer? sim. Throwback é. Throwback é tipo fazeres um... Pois. Verdade. Mas pronto, foi do género. Foi um closure. Se Isso. calhar, foi tipo fechares uma cena que estava mal resolvida. Estava mal resolvida comigo Contigo, e antes de sim. entrar para o triângulo disse, pronto, eu entro ou não entro nesta semana que estou cá de fora? Mas tu queres... Não, isto já valeu a pena. Sim. E eu só percebi isto, que havia duas Inácias, a Inácia... Ai, meu Deus, já vai começar. A Inácia do pai e a Inácia que toda a gente conhecia. Porque eu era muito limitada e não era só na sexualidade, era em tudo. O meu pai não sabia que eu jogava futsal. Porque dizia que eu tinha que... Eu fui feita era para estudar, não era para jogar a bola. A cena do piercing. A cena do meteres o piercing, a para roupa, dentro, sim. cada vez que ia lá com umas calças um bocadinho mais rasgadas, caíste de Era mota, a Juna segurou, caíste no chão. Pronto, tudo isso. Chapéu, até um chapéu. Pronto, mas é normal, são outros anos, outros... Olha, ainda no outro dia estávamos a falar, já não sei acerca de quê. Não é acerca de quê, desculpem. Estávamos a falar acerca de alguém em específico. Sim. E naquela questão e depois começámos a desenvolver o assunto e estávamos a falar que às vezes até é difícil tu mudares a mentalidade de alguém que tem 15 anos, que tem 20 anos. Ou as tuas próprias... Tu sabes que existem Imagina- preconceitos Sim. e tu às vezes reconheces que os tens. Eu também sei que tenho. Sim. Apesar de os querer eliminar. Imagina Mas sei o uma quão difícil pessoa- é. Sim, mas imagina uma pessoa com E de forma inconsciente. 80 anos a viveste viver assim a vida toda. naquela determinada... com aqueles ideais. Obviamente a conviver com quem tem os mesmos ideais, porque isto depois também é uma questão de geração, quer queiramos, quer não. Claramente. Não é fácil de um dia para o Claro, outro. agora de repente vem Nós com uma podemos- pirralha e diz, isto não é assim, isto é assado. Muitas vezes critica-se, eu percebo o porquê, principalmente quando as pessoas não querem aprender, que eu acho que isso é o pior problema. E Sim, o teu isso pai sim. pode não ter mudado de um dia para o outro, mas quis Não, e estava quis aberto fazer, estava aberto a essa mudança, a ouvir. etc. Agora,
também não podemos ser do género chicotada porque tu de um dia para o outro não és logo capaz de... Sim, completamente. porque não é fácil. Se Não, calhar é não. que eu consigo fazer, mas para mim já é um grande passo alguém, lá está, a querer fazer o esforço de aprender mais, de respeitar, mesmo às vezes quando mesmo não sabendo os termos mais corretos a usar, porque às vezes acontece, mesmo, enfim, pelo menos está a tentar, honestamente. Não, é mesmo isso. E acho é que mesmo isso é muito mais, é do género, bom para ti, pior para mim são aquelas pessoas que Não se estão abertas a não sequer estão ouvir. abertas, que dizem as maiores baboseiras, que infelizmente às vezes até têm plataformas que as permitem dizer essas baboseiras, Sim. e tu sabes perfeitamente ao que é Sim, que eu me sim, refiro, sim. e que lhes dão infelizmente esse palco, e são pessoas que, se for preciso, estão ali e são racistas, são homofóbicas, são enfim, tudo o que se possa pensar, e por muito que tenham, às vezes até opinião pública a dizer-lhes isto é mau, ou Não vê. nem a verdade vem, dela é mas aquela é do género, não quer saber de vocês, eu tenho esta opinião e sou assim e hei de morrer assim. Epá, isso para mim não funciona, porque quando tu paras de evoluir, tenhas a tua idade que tiveres, então desculpa lá, mas Estagnaste. para mim estás mal, porque eu acho que nós estamos em constante aprendizagem, o mundo muda e nós Temos que nos adaptar. e nós, Por mais difícil que imagina, seja, há coisas que eu acredito ouvir- que seja muito difícil, mas há coisas que para mim, lá está, se calhar é da nossa geração, mas para mim são normais, que é uma coisa tão simples como alguém que gosta daquela pessoa, desculpa, isso, se tu achas que isso é mau, ou se continuas a ser, por exemplo, homofóbica, então isso eu não consigo perceber. Epá, não consigo. Não, acho Agora dizes-me assim, não me consigo habituar à tecnologia. Não gosto destes novos telemóveis, não gosto do tempo que os jovens passam no imagina, eu também telemóvel. percebo. Calma, imagina. Eu estou-te a dar um exemplo parvo, mas isso é uma sim, coisa. Mas imagina, mesmo em relação ao sexo. Ai, caralho, lá vem um homem a fugir. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Temos um peluquinho Pronto, aqui. ok. Pronto, chega. Pronto. Queres ficar aqui? Ficas quieto. Pronto, vá. Sim. Mesmo quanto a esse assunto da sexualidade, Uhum. tu até podes não compreender muito bem o que é que o outro sente. Mas é isso que eu ou me etc. refiro, Mas mas imagina, uma coisa é, por há que exemplo, ter respeito, olhas, é uma questão de olhas, vês respeito. e tipo, começas a mandar bocas e sai, isso para mim. Olha, é como se costuma Out. dizer, a tua liberdade acaba onde começa a do outro. Uhum. Ou seja, é tal e qual isso estás a dizer, não é a questão de, ok, tu podes ter dificuldade, seja por que razões forem. Ou ver, faz-te confusão, não sei o quê. Pronto, mas- ok, não há... Tu poderás vir a mudar, poderás não mudar, ok. A questão é quando tu começas a ser ofensivo para com essas pessoas, Exatamente. e aqui é o que, para mim, É o que aplica-se distingue, né? tanto a isto como quando há racismo, o que quer que seja. Quando tu começas a ser maldoso, quando tu começas a interferir naquilo que o outro é, porque a pessoa é livre de ser o que for, então para mim Sabes, aí há é, uma cena que- é uma imagina, cena que, eu penso desculpem lá, assim. mas não é uma questão de geração, é uma questão de burrice, porque eu felizmente, apesar de já não os ter cá, mas eu tinha pessoas, os meus avós eram pessoas que, independentemente da idade, eram muito à frente, e tenho a certeza que se houvesse assim uma cena desse género na família deles, eles eram os primeiros que podiam estranhar, mas depois aliás, logo desde o início iriam aceitar, percebes? Por Não, mas eu por muita percebo. estranheza inicial que Há causasse. uma coisa que... Há eu pessoas acho que não que querem devia- aprender. Sim, ponto. não, mas eu acho que há uma coisa que devia ser aplicada, que é... Tu sabes quando estás a ser preconceituoso. Tu sabes. E mesmo tu... Hoje em dia tu sabes. Não estou a falar tipo dos mais velhos, mesmo tu, Não, tu com a tua sabes, idade, tu eu sabes, eu sim. sei quando é que eu tenho pensamentos Sim, preconceituosos. Uma coisa é tu pensares, outra é quando tu começas a dizer e começas já a agir sobre o teu preconceito. Sim. Isso é que para mim é aí que o limite do respeito não está certo. Porque é quando tu passas do pensamento para as palavras e para a ação. Isso é que me Sim. tira do sério. Porque tu podes ter pensamentos preconceituosos. Claro, nós estamos a crescer, vivemos num certo meio, com pessoas que nos rodeiam que têm certos pensamentos, etc, etc. É normal, claro que é evitável, mas é normal. Agora, quando tu expressas isso, é porque tu estás num ponto em que já nem pensas naquilo que vais dizer. Estás num nível em que tu já nem pensas se o outro vai ficar ofendido ou não. E isso para mim é o que me... Sim, porque estás disposto a magoar. Estás disposto... É, porque tu Estás- sabes que estás a sabes ser que estás a preconceituoso. ser, sim. Tu sabes. Tu, quando estás a pensar, tu sabes que estás a ser preconceituoso. Se tu não dizes porque não queres. Agora, quando as pessoas dão-se ao luxo
de dizer o que têm para dizer e fazer o que têm a fazer, para mim chega a um ponto que é mesmo, Concordo. tu estás num ponto em que já nem te controlas sobre aquilo que tu dizes ou não dizes, porque pensar às Concordo. vezes é um bocado inconsciente, estás a perceber? Concordo, sim. Então, mas eu tive muita sorte Claro. e tenho pessoas mesmo fixes que me respeitam, sobretudo. E eu tenho a certeza que há pessoas que estão aí, porque eu quando saí do programa, foi logo que a minha irmã me disse, uma das 1000 casos, mas de mães, que também, eu tenho a certeza que estão mais a ver isto. Eu também tive e algumas que, mensagens, sim. e que compreendem muito mais os seus filhos. Sim, sim, sim. E a única coisa que eu tenho a dizer, se és mãe, se estás a ver este videocast, este episódio em específico, é que obrigada por respeitares o teu filho ou a tua filha, e mesmo que algumas coisas te faça um comichão, fala com ele ou com ela, e o que fizer comichão e que sabes que estás a ser preconceituosa, deixa para ti e tenta falar mais tarde com a tua filha e tentares perceber e ela vai-te explicar Filho muito ou melhor. filho? Sim, Isso é filho ou filho, vai-te explicar diferente, muito sim. melhor sobre o que é a situação, porque é isto, porque não aquilo e não sei o quê. Ela melhor que ninguém vai saber explicar, Sim. portanto acho que é isso. Acho que são um caso de sucesso. Posso dizer isto? Eu também acho que és, por acaso. Yeah. Porque tiveste, felizmente tiveste Não, sou bué feliz por pessoas isso. que te rodeavam que não fizeram disso um drama. Infelizmente há muita E por gente exemplo, que com a minha mãe, que eu acredito que é do género, assumem e muitas vezes têm quase a família a virar-lhes as costas. E nós Sim. sabemos de casos assim e isso para mim faz muita completamente. confusão. Mas pronto, o que é que se pode dizer? Enfim. essas pessoas também não tiveram culpa de... Mas pronto, é assim, Não, deixa-me Eu só posso- dizer que a minha mãe, já com a minha mãe foi diferente, eu não precisei de contar. Ela simplesmente percebeu que eu não lhe respondia às respostas comuns que ela fazia. Tipo, então, és desnamorado. E a mãe, não mais fala sobre isto. E ela... mas isso nem sempre é fácil perceberem só por Não. causa disso, não é? Podes simplesmente não querer falar. Não, mas ela começou a perceber. Isto é muitas vezes repetitivo. Estás a perceber? Depois começou-se a perceber de com quem é que me dava e não sei o Sim. quê. Percebeu facilmente. É assim. Pronto. E estou mesmo feliz por isso. Obrigada, mãe. E tu, queres contar alguma coisa? Não, tchau! Não, é assim, eu acho que. Não, imagina, tu minha- não tens a nada minha- para contar no sentido... Não, é assim, calma, não te adiantes. Força, querida. Porque é assim, eu acho que independentemente de tudo, e eu também falo consoante algumas mensagens bastantes que eu recebi na altura quando saí do programa e alguns testemunhos que me chegaram, e eu acho que também faz sentido contar um bocado o meu lado porque é bastante diferente do teu. Ou seja, quanto a essa questão da infância, eu sempre fui uma miúda super feminina, super. Acredito muito por influência também de quem eu tinha em casa, mas também era uma coisa que eu gostava realmente, não era, por exemplo, imposição, não era uma cena de não, tens que vestir um vestido. Não, eu gostava mesmo, sempre gostei, até hoje gosto, adoro, pronto. Mas realmente eu desde muito pequenina, ai que horror, até parece que eu já andava a namorar, pelo contrário, eu dei o meu primeiro beijo aos 16. Por Também isso, não precisamos contar isso. mas acho que é importante saberem, não é? Que eu nunca, porque eu era muito tímida e então namorar alguém ou assim para mim era, meu Deus, que escândalo, nem pensar, dar um xoxinho, não, nunca na vida, não, nem naqueles jogos tipo o bate-pé. o bate-pé ou o verdade ou consequência, nada disso. Mas resumidamente, eu desde novinha que é a realidade, eu sempre senti atração por rapazes. Apesar de que é assim, isso é daquelas coisas que acho que a questão da atração eu só senti mais tarde, mas era aquela coisa, é atração, exato, eu ia dizer, porque antes era mais aquela coisa de é giro, é engraçado, não sei o quê, mas não era uma coisa de quero conhecê-lo, não sei o quê, não havia nada disso. Posso até contar uma história aqui, que isto mostra também um bocado como é que se calhar às vezes as mentes funcionam e que há certas coisas na forma como são ditas que também nos podem meter desconfortáveis, porque tal como eu vos acabei de dizer, eu fui uma pessoa já, não diria tardia, mas pronto, nunca fui de namorados, nunca tive namoricos, nunca nada. E eu lembro-me que estava no 8º ou no 9º ano e estávamos na fila da cantina e eu tive duas
amigas minhas Ai, tu contaste-me isso. que se viram para mim, Já porque é nem assim, me lembro. eu não expressava interesse por um rapaz, eu não expressava nada, percebes? Eu Enquanto era elas andavam a dizer, aquele E ele, também é muito giro. e E tu, olha, falei com aquele e eu nunca tinha falado com um rapaz na minha vida. Falado tipo, imagina Facebook, Sim. nunca tinha trocado mensagens com nenhum rapaz, era muito tímida. deixa-me dizer uma coisa antes que Ai, desculpa. É que já estamos com muito. Mas vá, diz lá. Eu só Estamos queria mesmo com dizer muito que pouco tempo. na altura houve uma das raparigas que me acompanhou desde o início, ela dizia sempre assim, ai, Inês, tu estás tanto nos pés deles. Tipo, ela queria também rapazes. Ok. E eu tinha os rapazes e ela dizia, estás sempre a dar-os para Mas trás. pronto, continuando, desculpa. É que nós estamos com pouco tempo e eu tenho que apressar também isto para chegar à conclusão que quero. Que é, pronto, eu estava na fila da cantina e elas ganharam coragem ali para me perguntar, Carolina, tu és lésbica? E eu, olha, eu fiquei... E tu, será que não, sou? porque volto a dizer, estamos a falar, quer queiramos, quer não, são alturas diferentes. Então, Na altura, eu lembro que nós tínhamos alguém do nosso grupo que achávamos que era, mas não se falava no assunto, tipo, e a pessoa era a primeira que negava e depois veio-se a chegar à conclusão que sim, que era verdade, mas ela negava porque lá está, não era uma coisa dita normal, era uma coisa que tu tinhas vergonha, etc. E eu lembro-me que fiquei tipo, mas porquê que acham isso? É que tu não falas de rapazes, tu nunca tiveste um namorado, nunca falaste com um rapaz, nunca nada, e nós achávamos que tu se calhar gostavas de raparigas. E eu, é assim, não é o meu caso, mas e se fosse? Eu lembro que respondi, não, estava tudo bem, mas nós só queríamos saber. E eu, sim, mas eu gosto de rapazes, tipo, e eu 100% segura, atenção, tipo, do que estava a dizer, só que na altura aquilo foi uma pergunta que tu não estás à espera e tu, eu fico tipo, a sério? Mas é isso que vocês... que parece. Que parece? Mas pronto. Na altura não pensaste assim, mas eu não pareço Maria Rapaz. Não, de todo. Eu só não percebia de onde é que aquilo vinha, porque para mim era meio descabido, só porque eu supostamente não falava em rapaz, ou nunca tinha tido um namorado, ou nunca tinha tido um interesse, estarem-me do nada a perguntar, mas foi do género, ok, já passou, pronto, perguntaram, eu já respondi, está tudo bem, a partir daí nunca mais houve conversas sobre absolutamente nada. E pronto, a partir do 10º ano foi diferente no sentido em que se calhar já falei com este rapaz, ou com aquele, etc, pronto. E realmente o meu interesse sempre foi esse, eu nunca... E posso dizer aqui, não estou a esconder, não estou nada, não tinha motivos para isso, tendo em conta o que depois se passou, não é? Mas que passou? já vou contar, não é? Mas eu nunca na minha vida senti interesse por uma rapariga. É uma realidade. Nunca. E não é uma questão de... Claro que tu vês alguém e pensas, é bonita. Mas daí a haver uma atração para mais, nunca na minha vida tive. Foi sempre rapazes, pronto. E depois tive então esta situação. Aí vamos fazer assim como é que... ir para a frente Não percebo. Não acho que tens que explicar. Não, mas é isso, indo para a frente agora para 2023. Ok. Imagina, depois de tantos então vou anos... fazer o som. Pronto, mas isso tem um nome específico que eu não me estava a lembrar, não interessa. Um swipe. Não, isso é um... skip. Talvez, pronto. Passando Skip. para sabe-se lá quantos anos à frente. 2023. 2023, eu entrei no Triângulo. E passado um tempo, que também não foi assim, foram umas semanas depois, e depois de eu me dar muito contigo, de estarmos muito, muito próximas e de termos essa ligação, eu realmente cheguei à brilhante conclusão de que, ok, isto se calhar não é simplesmente ok, és fixe, gosto de ti. Se calhar há aqui um outro lado da coisa. E claro que para mim na altura, estando naquela situação, num ambiente assim... que não é o normal, meio incomum, em que estás a ser filmado. Eu sinto que se pensasse as pessoas iam perceber na minha cara, quase, porque tu sentes-te tão... Eu acho que tu percebes Não o que é é que eu estou a quase, dizer. às vezes o nosso pensamento... É. Não, porque eu conseguia perceber aquilo que tu Sim, pensavas. mas é do género, tu ficas mesmo A quase... única coisa livre ali era o pensamento. E mesmo assim, às vezes as Eu tuas acho que a expressões única altura em que conseguia organizar mais ou menos mentalmente era à noite. Quando as luzes desligavam e eu tinha aquele momento em que, ok, eu não tenho que estar tipo de olhos abertos, basicamente. Posso estar simplesmente a pensar. E então foi algo que, sim, teve um período de reflexão no sentido de perceber, ok, isto será carência, isto será
Será eu que estou a confundir as coisas? Será... E o que é que te fez distinguir? Ah, desculpa, parecia o Fernando Daniel agora. O Fernando Daniel? O quê? O Daniel Oliveira. Daniela, que peraí. O que é que te fez? Carolina, e o que é que te fez distinguir nessa fase? Honestamente, não faço a mínima. Não é não faço Obrigada. a mínima, mas... Não é não faço a mínima, mas... Lá está, é difícil. Naquele ambiente é difícil eu estar-te a dizer, por exemplo, um momento exato. É difícil eu estar-te a dizer... Não, mas um pensamento, o que é que tu pensaste? Não, dizer, eu acho "Ok, que o isto pensamento... não é, acho que não é O pensamento carência, foi por isto." tudo aquilo que nós eventualmente falámos entre as duas e que depois algumas dessas coisas, se calhar as pessoas não sabem, mas nós já tínhamos falado algumas das coisas que falámos no jantar. Sim, já tínhamos Se falado. não apareceu, olha, temos pena, a culpa não foi nossa, mas tudo aquilo que apareceu no jantar nós já tínhamos falado e foi o que eu te disse, que foi aquela questão de... Tudo não. Claro, tudo. praticamente tudo, desculpa, praticamente tudo. Foi aquela questão de, por exemplo, tu estás mais distante num dia e eu sinto saudades e tu também e vice-versa. Tu ias para uma prova e ficava tipo, quando é que ela chega? Depois, claro que havia também a questão física. Fisicamente eu sentia-me atraída. E não era só aquela questão de conseguir olhar para ti e perceber que tu eras uma rapariga bonita, não é? Não, era um bocadinho além disso. Ou seja, foi isto, entre outras coisas, foi uma combinação de fatores. Se eu acho que é fácil de perceber para quem está na minha situação, para quem vem de um mundo em que acha que, ok, é aquilo, e do nada ver-se confrontada com uma situação inesperada, não é assim tão fácil de perceber, porque tu podes mesmo achar que estás a misturar coisas e que estás ainda por cima ali, e eu disse isto muitas vezes, É pior ainda porque estás até ali. mesmo na gala e tudo, que eu sempre disse, eu nunca avançaria para algo aqui dentro com fosse homem ou mulher, mas nunca avançaria porque tu ali podes estar a passar por carência e não te apercebes. Tu podes estar a confundir sentimentos e não te apercebes. É estranho. E então... Agora imagina para quem é mais novo e já percebe cenas. Percebe Sim, cenas, claro, estás a claro perceber? que sim. Porque agora tu até tens uma maturidade suficiente para conseguires saber lidar com isso, apesar Sim, de e consegues organizar um bocadinho melhor o das pensamento. ideias Sim. e juntares uma peça ali, outra peça ali. Sim. Agora, há pessoas que nem sabem ainda o que é paixão. E de repente começam a A perceber sentir algo aquilo, estranho. sim. Estás a perceber? Exatamente. Porque se calhar é a primeira pessoa, porque se calhar tu tiveste muitos rapazes e depois... Sim, exatamente. E há raparigas que nunca chegam a ter rapazes antes e percebem isto logo mais cedo. Claro, Sabes? claro Ou que sim. como eu. Claro que sim. Só que não estão num ambiente favorável para perceber. Então imagina a confusão que não deve ser. Sim, exatamente. O que é que está a acontecer? Mas eu Tenho também não- 16 anos. Mas honestamente eu acho que ali, independentemente da idade, também não estava num ambiente favorável para, Não estavas, para perceber. Não acho que, e digo-vos isto com a maior das sinceridades, não acho que seja ambiente para isso. E claramente depois vocês... Também não escolheste, não é? Claro, Não mas tu se não escolhe. escolhes. Tu não escolhes, exatamente. Não se escolhe. Mas não estás num ambiente favorável por causa da pressão que vives, por causa do controle que há, obviamente, não, por causa depois de tu nunca sabes se as tuas explicações, será que as pessoas estão a entender, se não estão, será que estão a ver tudo, será que não estão? A maior Mesmo parte em das questão pessoas... familiares, não é? Sim, não sabes, claro. queres claro ter um que espaço sim. para falares sobre isso Claro e não que sei o sim, quê, não é tens? tudo. E pronto, e Olha, na foi- altura, agora não me lembro já dessa resposta, Sim. mas acho que seria interessante também para as pessoas. Se na altura nós tínhamos direito a psicólogo, que Sim. eu nunca recorri, tu na altura chegaste a fazer alguma sessão no psicólogo dentro da casa a falar sobre esse assunto? Eu falei do assunto, mas não pelo que eu estava a sentir. Ou por causa dessa questão que depois se vai à baila, com o jogo e com isso tudo. Falei daquilo que eu pressenti e que estava a perceber lá dentro e depois vim cá para fora e confirmei. A forma Que como estava a era passar? a forma como estava a passar, sim. Ok. Mas não sobre aquilo que Falei- estavas a sentir? Não. Isso E para porquê mim que não era... não... Porque para mim isso não era motivo para eu estar... Como é que eu te explicar? Não foi propriamente assim uma coisa do outro mundo, não foi... Lá está, Do porque tens outro também mundo, não sei- mais uma... No sentido de... Mas porque é que imagina, eu já haveria te deste com pessoas que... Claro, mas nem é Pois, pela se questão calhar do... também por Mas não isso acho que é também. por aí. Foi simplesmente para mim, era... É um tema já banal, não é? Sim, para mim não havia uma cena de será que sim, será que não, será que estou maluca da cabeça? Tipo, não, a minha grande questão era mesmo perceber se eu estava de facto a sentir aquilo ou se era ou se eu estava a confundir carência com outra coisa. Exato, daí Mas eu isso é estar-te a uma dizer, coisa. se tu Agora, eu puseste achar... esse assunto lá. Não, porque aí eu acho que é uma coisa, honestamente, que
eu tinha de perceber por mim mesma. Claro. Porque só vindo cá para fora é que eu ia perceber. Não era um psicólogo, não era uma psicóloga, não era... Sim, mas podias ter Pelo menos- desabafado, sei lá. Sim, não, eu desabafei, mas foi realmente sobre aquilo que eu achava que a forma como estava a ser visto e que infelizmente foi também, acho que por muito da narrativa que foi passada. Claro que quem acompanhava o 24, etc, percebia, Sabia. mas muita gente que não acompanhou a nossa relação desde a primeira semana em que tu entraste, achou que aquilo caiu do céu. E não caiu, claramente, até porque eu disse isto várias vezes, que é, num mundo onde nós estamos, num programa de televisão, nisso tudo, não seria muito mais fácil se eu quisesse usar uma cena de casal, eu dizer isso de um rapaz? Foi o que eu disse Por na amor de altura. Deus. Foi o que eu disse Quer na queiramos, altura. quer não, se eu me virasse do nada, provavelmente iam pensar que era jogo na mesma, mas muito menos, acredito eu, e depois não ia ter ainda o outro lado, digamos assim, do julgamento, Sim. que apesar de tudo... Era uma vantagem, não era? Se Não fizesse o habitual. eu Não levavas com por- tanto... Sim, eu não ia levar com Exato. tanta... Sim, Cena. provavelmente até tinha sido pintado como uma coisa linda que aconteceu e foi um culminar de situações e não numa de não se passou nada para trás e do nada esta está a dizer que Yeah. gosta e que sente atração e não sei o quê, pronto. E então eu acho que é isso que às vezes é um bocado complicado para algumas pessoas atingirem, que a realidade é que seria muito mais fácil eu ter dito isso de um rapaz. Isso eu poderia ter feito. Se calhar até podia. Se calhar até tive a oportunidade para tal. E não o fiz Mas porque foi não, mais forte que tu. não me faria ser. Pá. Já viste? Aliás, eu fui mais forte. Não, já viste que de tanta opção foi logo aquilo Eu que... escolhia também. Eu escolhia também a Inácia. Eu escolhi a Inácia. Mas pronto, eu acho que, resumindo, e porque já nos estamos a alongar bastante, mas pronto, isto é um assunto que, como se costuma dizer, dá Pano para dá mangas. pano para mangas. Não me querendo alongar, o que eu quero, acima de tudo, deixar aqui como mensagem de pessoa que teve esta situação de toda a vida sentir algo e depois do nada ter ali parece que uma coisa diferente a acontecer e ser fora daquilo que era a sua normalidade, etc. Que é, vocês estão no direito de ter essa liberdade. E eu digo de sentir, e eu digo isto porque se há coisa que eu recebi muito na altura e mesmo hoje em dia continuo a ver um ou outro comentário acerca disso, é mas ela dizia que era hetero e do nada tem uma atração por uma rapariga, por amor de Deus. Opa, desculpem se eu achei, porque nós, quer queiramos, quer não, temos as ditas caixinhas que a sociedade fala Bem, sobre elas, claro. e falamos da questão de tu consideras bissexual, há quem se considere homossexual, enfim, eu, na minha perspectiva, considerava-me heterossexual pela simples razão de que sempre estive com rapazes, sempre só senti atração por rapazes, ou seja, não me fazia sentido eu ir ali defender supostamente, sou bissexual sem nunca ter tido, desculpem, mas sem nunca ter tido a atração por uma mulher. Eu acho que aí sim estava a usar uma bandeira em vão, estava a tentar puxar algo só para se calhar parecer bem. Tipo, do ou género, para... nunca senti, mas não sabe quando Mas é que um nunca dia, olha lá, mas, amanhã posso mas acordar imagina, e... para mim isso não faz sentido, eu estar a usar isso sem nunca ter sentido. Acho que me estou a enganar não só a mim própria, mas quem me tivesse a ver e pessoas que são realmente bissexuais. E então é do género, olhem, não liguem a pessoas que têm esse tipo de mentalidade, porque isso para mim é parvo, é ridículo, porque tu podes mudar. Há histórias, e tenho a certeza que muitas das pessoas que nos estão a ouvir até conhecem, de pessoas que toda a vida, quando eu digo toda a vida, vivem anos, se for preciso, às vezes, por exemplo, um homem que vive com uma mulher 20, 30 anos e depois, do nada, separam-se e essa pessoa, por exemplo, começa falamos disso, e depois começa a andar com outro homem e vice-versa, uma mulher que toda a vida teve ainda hoje conhecemos um caso, É o que eu estava a dizer. que inclusive teve uma filha com um homem, Yeah. teve com um homem e E eventualmente agora está com uma mulher e também achou que era, nanã. Ou seja, esse tipo de comentários, desculpem, mas é de mente pequenina, e voltamos ao assunto que estávamos a falar, que é, tu estás a castrar o outro, estás a interferir na liberdade do outro, porque tu és livre de mudar, tu és livre de Mas não lá ser, está, mas e de atenção. não ser criticado por causa de uma mudança, porque depois... Mas é que a mudança E não és tu que a escolhes, isso é que é importante Também, referir, porque as pessoas também. às vezes pensam que tu escolhes o momento Mas em a que grande... não, tu não escolhes, é Claro uma que não, mudança, mas sim. que não está na tua mão, acontece, Claro. tu sentes, Sim, não é muito... provavelmente se eu não tivesse sentado no triângulo, tu se eu calhar não, nunca, não ia pronto, acontecer. então, Olha, eu com toda certeza não ia não, acontecer. não ia acontecer. Não, eu já disse que a Inácia tem ali
um poderzinho que ainda, enfim, Não. eu sou simplesmente uma das vítimas Isso é mais mentira. Sabes que é verdade. Estás Tu bem, é que não quiseste contar o teu historial por causa disso. percebes? Porquê? Ah, bom. Vá. Mas, acima de tudo, o que eu ia dizer era o seguinte, que não me lembro. Pois, não te lembras. Eu conheço esse olhar. Estás a dizer, Joana, não sei se está mas eu não me lembro. o que é que Não eu me ia dizer. lembro, Não, perdi-me. que a mudança não é uma escolha. Pronto, E que tu sim. podes simplesmente E que tu podes simplesmente... sentir. E é isso que eu queria dizer, porque eu sinto, e até pelas mensagens algumas que recebi, tu às vezes sentes-te mal por ter essa mudança. Uhum. Por toda a vida teres andado, por exemplo, com homens e do nada arranjas uma E não achas namorada. que também, imagina, para as Percebes? pessoas que E estiveram então, contigo, não é estranho? Ou tu pensares sobre isso? Para mim não Porque é eu estranho. ter dito que tinha uma atração por uma mulher, isso? Sim. Tipo, eles agora pá, olham, "Ia, man." honestamente, não. Não achas que seja estranho? Não, é assim. Para eles? Eu acho que é. Eu acho que não. Pá, não posso estar aqui a falar muito, não é? Mas eu falei com uma pessoa que tu também estavas lá, Sim. do meu passado, mas já Sim. muito passado, atenção, tipo. Não interessa. Sim. Não, mas é para ficar bem esclarecido. Sim. Eu sei porque é que estou a dizer ok, isto. Pronto. sim. Uma pessoa bem do meu passado e ele estava tipo. Não, claro, ele não vai partilhar isso contigo. Mas Não, pensa. mas ele estava. Está bem, mas Claro. ele estava super. Imagina, se eu notasse uma diferença de comportamento, aí Uhum. iria achar estranho. Agora, ele estava super na boa, estava a falar super na boa comigo, connosco, enfim. Uhum. Mas pronto, isto tudo para dizer o quê? Que é assim: se porventura vocês tiverem uma situação destas na vossa vida, não se deixem. Eu sei que é difícil e eu estou a falar disto como quem já sentiu na pele e sentiu de uma forma Pior. também um bocado violenta, que foi a opinião pública, não é? Uhum. De muita gente. Não foi só a opinião de um grupo de amigos, não foi só a opinião de uma família ou de conhecidos, não. Foi uma opinião extensa, enfim, com muita gente envolvida. E a verdade é que, olhem, não se deixem ir por esses comentários de pessoas que, como eu disse, para mim são mente pequenina. E que, na verdade, estão-vos a criticar pelo simples facto de estarem, porque não dá para mais. Não entendem que pode acontecer, enfim. Nunca sentiram. E dá-me graça que eu até tenho que recordar aqui uma coisa que agora me veio à cabeça, que foi depois, não sei se foi na altura do nosso jantar, se foi depois do jogo, não sei o quê, que acho que foi num diário ou num extra que a Mafalda de Castro disse do género, bem, isto foi uma novidade para o total de 0 pessoas, ou disse assim uma cena do género. Bem, uma novidade no total de Não, isto foi para o total de zero foi pessoas. uma cena assim que ela disse. E a do género era tão bom que as pessoas pensassem dessa Reagissem forma. assim, tipo, género. Do género, ok, porque é que é tão normal tu, enfim, tu Não, dizes, mas acho bué tu que dizes por acaso é bem sentes engraçado ou que deixas de sentir, às vezes uns com 2 dias de programa, outros no fim, e parece que é normal porque é uma situação dita normal na nossa sociedade. Como houve ali uma diferençazinha, parece que fez uma confusão e tentou-se arranjar tudo e mais alguma coisa de desculpas para aquilo não ser coerente, para aquilo não ser verdade. Depois, Eu acho que também as pessoas não estavam habituados a ver crescer uma relação homossexual. Tu não vês crescer. mas ali não foi ver o crescer de uma relação homossexual. Ai, não foi é isso que eu estou a literalmente, dizer. tipo- O que eu estou a dizer é no sentido de, calma, de Imagina, tu vês não- alguém, tipo, Sim, passar de uma coisa para para outra. outra, estás a ver? Tecnicamente, sim. O que eu estou a dizer é, tu, por exemplo, vês filmes e não sei o quê, nunca é assim. É tipo de género, a pessoa assume-se uma coisa Sim. e... E é aquilo para o resto da no vida. filme, e não, é no aquilo- filme inteiro É aquela é coisa, aquela coisa, sim. estás a ver? Tu não, ninguém fala sobre o processo, que não é igual Claro. para todos, claramente, mas que muitas vezes é assim, começa na amizade. Não, e é do género. Isto é também, convém dizer uma coisa, e penso eu para terminar aqui o assunto, que é, se tu, imagina, no teu futuro, encontrares um homem, não tens de ser julgada por isso, não é? Porque sempre andaste supostamente com mulheres, que do nada, da mesma Claro. forma que, se eu, por exemplo, agora começasse a namorar com um Com um homem, homem? eu não tenho que ser julgada porque, então, mas espera lá. Pois, assim é que se vê. Gostavas de homem, jogaste com ela. depois foste dizer que tinhas uma atração por ela ou E agora por uma não? mulher e agora voltas para os homens, não é? Pois, era isso que tu eras, na verdade. não Pois, sei o quê. yeah, isso também é verdade. Pessoal, vamos deixar verdade. fluir, no sentido de sejam com quem quiserem. Sim. Yeah, isso pode acontecer bem. As pessoas são livres desse crescimento, são livres de
de encontrar Escolher- a felicidade escolher. onde quer que seja que ela esteja e com quem esteja, seja quem for. Acho que acima de tudo é isso que tem que ficar. Não, é verdade, aí podem pensar, bué, do género, ela aproveitou aquilo Sim. para dizer que não sei o quê, se calhar nem sentiu, pá, agora Sim, está outra vez com... exatamente. Isso não faz sentido algum. Não faz sentido, sim. Não faz sentido. Até porque, volto a dizer, se fosse pelo que era melhor para mim, se calhar não iria assumir uma coisa dessas. Infelizmente. Uma coisa Não, infelizmente. Sim. Mas tu aí vês o quanto tu tens até o receio na tua cabeça de... Claro, porque sabes que é mais... Imaginem. Vai para ser mais quem- julgado. Para quem acompanhou e para quem não acompanhou. Isto foi uma cena de um jogo. E a verdade é que aquilo saiu bem naturalmente. Eu nunca achei que ia tomar a proporção que tomou. Porque foi uma pergunta de... Eu nunca senti atração por uma rapariga na casa, uma cena assim. E eu meti tipo a cena porque para mim... Ok, que coisa... Se calhar é... Ainda por cima nós, as duas já tínhamos Já tínhamos partilhado. falado sobre isso? Não foi uma surpresa para ti, não era uma surpresa para mim também de tu em relação a mim. Ou seja, para mim eu estava tipo, que engraçado. Aliás, fui eu que fiz a pergunta E nem era para mim. e nem era para ti. Pois não. Era para outra concorrente É, da casa, sim. porque eu percebi que ficou ali encaralhada e eu... Oi, desculpa. Sim, não, e que já tinha falado do assunto. Já tinha falado do que- assunto e eu... então deixa-me lá fazer a pergunta de outra Sim, forma. e eu depois não vi, mas eu estava tão tapadinha, tão... Na altura eu pensei ingênua, que eu respondi tipo, sim. Tipo, super natural, super normal. E depois daquilo tudo, a semana ainda se passou bem, até chegarmos à gala e bum. E depois Yeah. a semana que seguiu, eu fui tipo, ai caraças, isto Eita! como é uma proporção. Eita, Depois nós no jantar também, é verdade, abrimos abrimos o o jogo. todo. Abrimos o jogo, Porra. sim. Aliás, estavas a falar muito na altura. Atenção pessoal, isto é uma expressão, abrimos o jogo no sentido de Sim, falámos calma, agora vou de dizer muito- que era jogo. Yeah, é que agora vou dizer, era Era jogo, eles abriram o jogo. Não, abrimos Tipo, expomos os nossos sentimentos. Sim, Porque muito tempo, tipo, imagina... a cena que conversas que nós já tínhamos tido vieram mais ou foram, ou aliás, convém dizer que as conversas que nós, se calhar, já tínhamos tido várias vezes foram o foco naquela hora que tenha sido. Sim. Isso é o suficiente para, enfim. Não, e tipo, antes se calhar dámos mais a volta ao assunto. Não, e nós sabíamos. Não, imagina, na sala do mestre, assim, o mestre fazia algumas perguntas e Não, nós tu tipo... não Uou, dizia. ei, então... Opa, Matrix. então... Fim da chuva e nós, Zuca. Deve-se ver. Agora ali tipo foi do género. Sim. Pronto. Isto está a acabar, pá. Também já... E foi do género. E não havia problema nenhum, era só do sentido de... Para não interpretarem outras coisas. Eu acho que nós fomos para não muito levarem- explícitas porque nós falámos das coisas do género. Ok, vamos explicar aqui bem o que é que, de onde é que isto... Que não é de agora. Como é que nós percebemos, foi que até falámos na questão das saudades, quando uma estava ausente, nananã, de onde é que isto veio, a cena de já... E nós dissemos isto várias vezes, mesmo desde o início, a cena de lá fora que íamos ter saudades, que de certeza que íamos ter muito contacto, etc., que queríamos levar lá para fora o que tínhamos ali dentro. Ou seja, houve muita coisa que eu acho que não foi surpresa, mas claramente para tantas outras pessoas foi, porque provavelmente Foi um não- admitir, não- pronto. sim. Mas pronto, pessoal, está tudo bem. Sejam o que quiserem, amem quem quiserem, gostem de quem quiserem, sintam atração por quem quiserem. Se mudarem de um dia para o outro, e então? Vocês é que sabem dos vossos sentimentos, vocês é que sabem o que é que sentem. Acho que ninguém vos tem que criticar por isso. E sejam vocês homens ou mulheres, simplesmente não brinquem com os sentimentos das outras pessoas. Isso é verdade. Mic Mic drop drop. the mic. Não, mic drop. Drop the mic. Não, mic drop. Epá, é isso mesmo. Eu gosto quando falas assim. Muito obrigada. Por isso que eu gosto de ti. Obrigada. Olha aqui. Pronto, olha, muito obrigada por estares a esperemos ver que tenham o gostado. 10º episódio do nosso podcast 2 em 1. Tenho que dizer aqui uma coisa que é, desculpem a nossa falta de memória hoje, o nosso shitex hoje, mas foi um dia realmente em que nós estávamos muito Muito entusiasmadas e então nós estamos assim meio efusivas neste episódio. Mas pronto, acho que foi um bom tema também para falarmos. É isso, Principalmente, pronto, com tudo o que tem havido. Enfim, continuando. verdade. E pronto, fico muito feliz. Acho que nos expomos um bocadinho mais sobre o assunto. Sobre o assunto no geral. Sim, duas visões muito diferentes, Duas duas visões diferentes, duas vidas muito diferentes. vidas diferentes, histórias diferentes, enfim, sensações diferentes, tudo enfim, diferente, tudo sim. diferente.
E obrigada por estares Muito aqui, obrigada a vocês. porque já estás connosco há 2 meses, pá. E temos de acabar porque já vamos 1h10. E é verdade, tá? Muito obrigada por estares aqui connosco, é um Boa. prazer gigante e... Tchau! Tchau!